Resistência da Escola. Esse aqui vai ser o meu favorito, mas eu quero ouvir. Esse eu não vou nem falar. Eu gostei da imagem. Eu tô louco falar disso aí, tá? A escola hoje, cara, ela tá um problema tão grande. Eu sou de São Paulo, né? Eu dou aula em São Paulo. E hoje dar aula em São Paulo é produzir uma enorme gama de números pro Estado. A gente tem que entregar estatística e bons resultados numéricos o tempo inteiro, tá? Então, assim, o grande foco da escola hoje é apenas que esses números estejam no sistema e tá bom pro Estado e tá ok. Então, assim, qualquer tipo de projeto que realmente ele seja para um bem educacional, que esteja fora dessa dinâmica de números e estatística do Estado, não vale a pena. Então a escola nem pensa em fazer. É muito louco, porque a gente tem isso rolando. E no ano passado, uma das eletivas que tiveram foi RPG. Tava lá na lista de eletivas, para ser aplicado na sala de aula. O que aconteceu? A gente teve grande resistência de professores também, porque tem um quadro de professores que já vê com certo preconceito qualquer atividade que vai tirar ele da rotina, da rotina dele e da lousa. Então, a gente fala que a pedagogia é chata, muitas pessoas falam isso, mas a verdade é que muitos professores também perderam o gosto pela pedagogia. E aí, quando a gente chega em sala de aula, muitos deles já cansados e com um turbilhão que, tudo bem, a educação colocou eles ali, eles não têm nem pique para fazer uma atividade desse tipo. É resistência total. Eu cheguei a ouvir de muitos professores que não muito mais velhos que eu falaram: vou fazer brincadeirinha em sala de aula com aluno, eu tenho matéria para passar. Eu tenho currículo para seguir, eu tenho que deixar essa matéria aqui pronta para prova do mês que vem. Eu não vou parar para fazer brincadeirinha na minha aula de eletiva. Isso aqui é sacanagem do Estado. E aí eu fui olhar a eletiva, era eletiva de RPG, cara. Então, assim, às vezes até tem a iniciativa. Às vezes alguém lá na Secretaria de Educação colocou isso ali para ver se faz algum diferencial mesmo. Aí chegou na escola, o corpo docente, às vezes professores até já com uma certa idade, nada contra, tudo bem, eles não estão nem um pouco interessados em mudar a rotina deles, a dinâmica de estudo deles, ou muitos deles se desinteressaram mesmo pelo lado pedagógico. E a gestão, a mesma coisa. Para a gestão isso é bagunça. Como é que é? Aluno ficar fazendo roda, sentar no chão, jogar dado? Isso é jogo de azar, que isso? Então, assim, para a gestão isso é bagunça, para muitos do corpo docente isso também é uma coisa totalmente desalinhada com o currículo. Mas tá lá, muitas vezes a gente tem essa oportunidade, foi o que eu falei, faz 20 anos, a primeira tese de doutorado de RPG no Brasil. Então, assim, meados ali de 2004, tava rolando essas ideias, só que muitas delas não foram nem barradas pelo currículo ou pela Secretaria de Educação. Chegou na escola, morreu ali. Muitas vezes nem passou dali, não passou nem da porta. O professor pegou a eletiva de RPG e deu outra coisa na eletiva dele. Ou nem pegou. A opção tava lá de eletiva. No ano passado mesmo eu dei aula numa escola que tinha a opção de dar aula de eletiva do RPG e nenhum professor pegou essa eletiva. Nenhum, assim, zero, zero, zero. Infelizmente eu não tive essa oportunidade de pegar. Eu não tava como professor de eletiva nessa época. E acabaram que largaram. E aí, pelo baixo índice de escolha dessa eletiva, aliás, pelo baixo índice de escolha de eletivas na escola, esse ano eles retiraram a eletiva da educação. E aí eles mataram a matéria. É que muita gente fala, a matéria era chata. Não é que a matéria era chata, a matéria ela dava um tema livre, cara. Coisa que muito professor sempre quis. Um tema livre para me pegar, trabalhar e entregar pro aluno. E aí eu trabalhar do jeito que eu achasse legal, com as dinâmicas que eu quisesse. E quando ela chegou, ela morreu. Os professores, muitos da gestão até esconderam a eletiva. Tipo, não faz essa eletiva aqui não. Faz a eletiva de xadrez. Faz a eletiva de jogo da velha, de dama. Então, a resistência da escola ela já esteve lá desde o começo. E ela ainda está. Para qualquer projeto que vá fugir dos números que tem que ser entregue para a Secretaria da Educação, não é interessante para eles. Eu sou licenciado também, apesar de não ter exercido tanto a profissão. Então, existe uma série de deveres, né, que o professor tem que cumprir ali, que muitas vezes acaba, de certa forma, matando a criatividade do professor em relação a dar aula. Tem uma série de repetições também, né? Tipo, se o cara pega todo ano essas matérias, você vai vendo que
com o tempo, ele vai só repetindo, igual o Vermelho falou, só um repetidor de frases, ele vai só repetindo o mesmo conteúdo, a mesma prova, o cara nem se preocupa mais em elaborar a prova, tipo, a mesma prova, 15 anos que ele dá no primeiro ano ali de biologia. Então, principalmente quando se tratando de matérias tipo história, biologia, dependendo da parte dela. São matérias que não tem operação no conteúdo, na grade curricular. Não tem um conteúdo, tipo, não mudou a história do Egito de 10 anos pra cá, sabe? Então, Física, que a não história muda. antiga. A física já tem 100 anos que não muda nada. Pois é, a maioria das matérias que você aprende no ensino médio, elas são a mesma matéria que, sei lá, seus pais aprenderam. Então, é muito difícil, acaba sendo muito difícil fazer essa inovação, trazer essa inovação para dentro da sala de aula. E a questão da escola também, ela muitas vezes é guiada por pessoas que não têm esse conhecimento amplo e já tá, às vezes, até nesse marasmo de, não, eu só quero entregar os números pro MEC, né, igual o falou. Eu não quero inovar, eu não quero que minha escola seja um destaque na feira, não sei do que, mostrando, olha a inovação do ensino, não quero que ela apareça no Jornal Nacional mostrando níveis altíssimos de aprovação no Enem da minha escola por causa de uma nova abordagem que foi tomada no ensino aqui. Eu quero só fazer o feijão com arroz e seguir recebendo minha verba no final do ano. Então, entra isso e entra também o fator que, por mais que a gente conheça RPG, a gente seja cercado de pessoas que conhecem RPG, a gente conhece muita gente que conhece RPG que é famoso, a gente conhece famosos que jogam RPG, a gente sabe que o RPG tem um espaço grande até em mídia, conforme eu falei mais cedo, sobre Stranger Things, Cellbit, Metal Mercury, Critical Role, etc. Ainda é uma bolha, né? Ainda tem, sei lá, se chegar lá no corpo docente na escola e perguntar quem sabe o que é RPG, provavelmente menos de 50% vai responder que sabe, que já jogou, ou que sabe sequer do que se trata. Então, isso também é um impeditivo de se assumir, de se abordar esse tipo de temática em sala de aula. Porque acaba que, não sei, muita gente ainda vai continuar achando, não sei nem de Deus. Então, isso que eu ia falar. Porque você lembra que a gente sempre fala daquela sua tia? Você lembra que a gente sempre fala daquela sua tia crente que não gosta de RPG? Pois é, ela é diretora lá daquele seu colégio. E aí, assim, saber que ela pode apresentar ensino religioso através de RPG. A gente já até citou algumas coisas sobre isso aqui. Inclusive, tem um meme lá no Discord, se você não viu, se você não tá no Discord, entra lá e vai ler que a gente tá falando sobre ensino religioso com RPG. O Otávio até comentou. Formando toda uma turma nova de paladinos, hein? Os piores paladinos. Eu acho que tem uma coisa nesse aspecto que é assim, e aí, novamente, eu e o Vermelho temos estilos completamente diferentes de narrar, que o Vermelho improvisa e eu planejo. E eu imagino que para o professor é um trabalho a mais. Assim, você não está planejando uma aula normal, porque é isso, né? Isso que o Luiz falou. Às vezes, se você for planejar a aula normal que a escola espera que você planeje, é conteudismo. Você vai lá e vai falar pra caralho, vai falar por 50 minutos, acabou. É isso, gente. A tarefa de casa é essa, beijo. Vejo vocês semana que vem. Não, cara. Você vai ter o duplo trabalho. Você vai ter o trabalho de preparar o conteúdo e de preparar a aventura e de juntar as duas coisas. Então, assim, dá trabalho. É uma coisa que exige do professor uma dedicação provavelmente maior do que a que ele tem. E aí o cara vai olhar e falar, bicho, entra o que falou, eu vou ter todo esse trabalho para fazer, para depois vir o aluno que tem pai religioso que reclamou porque eu fui falar sobre escravidão, e aí tem o garoto, eu fui usar isso para dar aula de história, e tem o garoto que eu falei que ele vai jogar com o personagem que é o pajé da tribo. Ah, não, mas ele não pode ser pajé. Não, é absurdo, meu filho vai interpretar um pajé. A diretora que não quer aceitar que isso seja feito. O professor que acha que desse jeito você não está passando conteúdo. O cara que está só olhando a tabelinha, o cabeça de planilha lá, que está olhando a tabelinha e falando que os alunos não estão... Então, assim, o cara vai olhar e falar, eu não vou comprar essa briga, eu não vou entrar nessa briga por causa disso. E assim, então, assim, se você não tem um estímulo institucional a isso, se você não tem alguém lá em cima, lá atrás, que tenha poder para virar e falar, gente... A gente precisa inovar, os alunos estão ficando para trás, os alunos estão ficando defasados. A abordagem conteudista positivista do século XIX não funciona mais. Se você não tiver alguém com poder para fazer isso e para dar a guarida institucional, o suporte institucional no processo, você fica dependendo de comportamento individual de professor. E assim, não é nem justo, né? Não é nem justo você jogar isso nas costas do cara, né? Porque o cara ainda vai ter que ouvir as pessoas falando, pô, mas você não trabalha por amor, você não ama dar aula? Foda-se, meu irmão. Foda-se, eu posso amar o quanto eu quiser, mas se eu trabalhar e não tiver uma recompensa digna para isso, eu não vou fazer. Não funciona assim, ninguém faz isso.
Você vai pro policial e fala, pô, mas você não ama dar porrada em pessoas? Pô, eu amo, mas nem por isso eu quero receber menos por isso. Fazer de graça, né? Nem por isso eu faço de graça, às vezes, eu faço uma hora extra, às vezes. Em casa, eu No- faço isso de graça Eu em preciso casa. no contraturno, entendeu? Mas eu não vou fazer isso no horário de trabalho sem receber mais por Ah, isso. Jesus, O amor não piora. alimenta, né? O amor não Só alimenta. piora, só É isso, piora. entendeu? Ame o que você faz, em breve você vai estar odiando aqui. O negócio é o seguinte, cara. O que eu vejo agora como um problema educacional, e quando eu fazia colégio eu não tinha opinião, eu só estudava. Quando eu fui pro ensino médio, eu comecei a ter opiniões. E, cara, eu achava muito injusto eu ser medido por nota. Porque eu não tinha as melhores notas, mas com certeza eu sabia mais da maioria das matérias que meus colegas. Na faculdade, com certeza não tinha nota. Mas isso não significava que eu não tinha conhecimento que eu tava fazendo. Então, assim, todo mundo aqui, pelo menos Jesus eu conheço há mais tempo, eu sei que também a questão de conhecimento dele, dos colegas dele, não era medição por nota. Porque eu via muito cara lá que não tinha nota nem pra respirar e conhecia muito bem o que tava fazendo. Fazia pesquisa, fazia um monte de coisa. Então eu vejo que existe uma evolução necessária do processo de aprendizagem, de ensino, que tá defasado já tem tempo, ela não tá se renovando. E a pessoa fala assim, então vamos nos reunir, vou falar mal de pedagogo. Você, pedagogo que está assistindo, entenda como uma piada. Vamos fazer aqui uma reunião para decidir novas metodologias. Aí eles ficam conversando, comem pão de queijo e marcam outra reunião. Então, assim, quando decidem alguma metodologia nova, é uma coisa que se aplica 10, 15 anos atrás. Quer dizer, talvez seja a hora, talvez seja a ideia, talvez seja o momento de pesquisar metodologias sem um viés político, que é o que a galera faz. Não, fulano de tal, não vamos ler fulano de tal porque ele é comunista. Não vamos ler fulano de tal porque ele é fascista. Então, assim, existe uma possibilidade de achar novas metodologias, discutir novas metodologias e um padrão mais universalizado do que um padrão simplesmente engessado, né? Então, quando fala assim, nós temos uma eletiva aqui de RPG e tudo mais, cara, matérias que são circulares, elas ficam em torno das matérias padrão, elas só ajudam, cara. Economia doméstica. Poxa, você acha que uma aula de economia doméstica não vai ajudar a criança? Como que não? Como é que ele vai aprender a se virar, saber o que é perigoso, depois ele vai aprender a mexer nas coisas da casa, depois ele vai aprender a cozinhar, saber o que ele pode comer, o que ele não pode comer, depois ele vai ter noção de economia doméstica, de gasto, ou seja, como que isso não vai ensinar a pessoa? E às vezes as pessoas ficam paradas lá achando que não, isso é perda de tempo. Ele tem que saber somar, ele tem que saber as 3 leis de Newton, e eles têm que saber todas as funções orgânicas, é isso que ele tem que saber. Eu não sei nenhuma função orgânica mais. Pois é, não adiantou nada. Você falou uma coisa aí, Ed, muito legal, que você falou de universalizar, cara. A gente fala muito sobre o ensino tem que ser universal, né? Mas a gente também tem, não é só universal de eu pegar e jogar um ensino, cuspido pra você. Eu tenho que universalizar, eu tenho que dar opção de ensino pra essa criançada, né? Não é só universalizar e eu entregar, tô aqui, o ensino tá pra todo mundo. Tudo bem que a qualidade é uma delícia, né? Eu tenho que dar opção. Eu tenho que dar mais opções do que só entregar uma coisa mastigada e picada. E faz todo sentido o que você falou, cara. Universalizar, ele tá além de eu só entregar pra todo mundo, mas eu dar mais opções pra todo mundo. Eu dar opções diversas pra esses alunos. O Otávio tá aqui, aula de Day Trader e Coach. O Otávio tá aqui reclamando de nota para vestibular, falando, mas na hora de dar atributo em sistema tá a favor, né? Eu já vi sistema em que você não tem valor de atributo, você tem conceito, né? Tipo, você manja das coisas ou não manja das coisas, e é isso. Normalmente sistema interpretativo é assim, Otávio. Se você não quer ter nota, se você não quer reprovar o RPG também, joga sistema que dá boletim de colégio construtivista. Se tiver nota em português, é golfinho. Foda-se. Mas o que é? Bom ou ruim o golfinho? Sei lá, cara, golfinho é um bichinho inteligente, presumo que seja bom. Nas eletivas do ano passado, na escola do estado, a sua nota nas eletivas era uma carinha feliz, uma carinha meio triste, uma carinha triste e uma carinha muito triste. Fazendo sistema de RPG. NPS de departamento público. Nossa! Então fazer um sistema de RPG que os atributos são assim, a carinha feliz, carinha meio triste, carinha regular, carinha pra baixo. Cara, depois dessa aula que nós tivemos, esses 30 segundos aqui valeram 1 ano de papo de mestre
pra você tirar proveito de elaboração de sistemas de RPG, tá? Então. Vamos para Meu Deus. o próximo assunto. Meu Eu adorei Deus. essa história do NPS do. Caralho, o Luiz ressuscitou NPS, bicho, na moral. Ressuscitou, Não, mas não, cara, tá NPS sendo por mais- usado bastante ainda. Eu sei. Eu deveria estar morto.